Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. É de Miguel, sou o vosso nerd de serviço. Neste episódio vamos falar de cómics e de um dos últimos lançamentos da editora Aceita. Procura-se Lucky Luke, com argumento, desenho e cor de Matthew Bonhomme. Esta é a segunda história escrita por Bonhomme, a primeira também editada pela Aceita, como podem ver, foi O Homem que Matou Lucky Luke, que também já foi abordada aqui no canal. Mas antes de avançarmos para a nossa análise, deixo já aqui o meu elogio à editora Aceita, porque esta não é uma edição normal, é uma edição especial que contém alguns extras, como uma entrevista com Matthew Bonhomme, esboços do autor e também um excelente artigo do João Miguel Lameiras. Para quem não sabe, esta edição é comercializada com duas capas diferentes. A edição FNAC tem uma capa diferente daquela que é comercializada nos quiosques ou restantes livrarias, mas as duas edições contêm os mesmos extras, só muda a mesma capa. Mas vamos então à nossa análise. Procura-se Lucky Luke. Nesta história, Lucky Luke continua na sua cruzada solitária quando se depara com um antigo inimigo e percebe que tem a cabeça a prémio. Pelo meio, tem de ajudar três irmãs que acabam por se apaixonar por ele e por fim escapar ao vilão Joss Ramon e ao seu bando. Joss Ramon é já um antigo vilão de Lucky Luke que foi repescado por Matthew Bonhomme. É interessante o duplo sentido do título da história. Procura-se Lucky Luke porque existe quem o queira apanhar para receber a tal recompensa, mas também se refere ao interesse amoroso das três mulheres que o desejam, que procuram conquistar o coração de Lucky Luke. A história é muito boa e desenvolve-se rapidamente, os diálogos estão muito bem inseridos, bem como as vinhetas sem texto, a dar liberdade à ilustração, com uma escolha de planos mais cinematográfico, algo que Matthew Bonhomme também já tinha feito em Um Homem que Matou Lucky Luke. A diferença é que neste álbum a história é mais cruel e mais dramática, e aqui Matthew Bonhomme procurou dar um tom mais leve e cómico a esta história. Pessoalmente achei interessante o facto de inserir novos elementos, mas relacionados com personagens antigas. Não vou entrar em muitos pormenores que é para não dar spoilers. E também desta tentativa de colocar o Lucky Luke perante o desejo, não só relacionado com as mulheres, mas também com o facto de ele já não fumar, o tal elemento que foi inserido por Bonhomme no Homem que Matou Lucky Luke. O problema, a meu ver, é que o mais interessante da história, que seria aquele possível relacionamento com uma das três irmãs, é sempre abordado de forma superficial. Ou seja, o autor cria a oportunidade para o possível envolvimento, mas depois insere sempre alguma situação inesperada que corta a cena. Penso que era algo que podia ter sido mais aprofundado, porque fica com a sensação que o Lucky Luke é um cowboy solitário, porque possivelmente já teve algum desgosto amoroso ou algo parecido, e então prefere evitar relacionamentos. Mas lá está, foi algo abordado de forma muito superficial. Tendo em conta que esta é uma nova abordagem ao personagem num tom mais sério, até seria interessante criarem uma história em que Lucky Luke é mais velho, já é casado e com filhos, e que por alguma razão teria que ser obrigado a voltar ao ativo. Um pouco ao estilo de Old Man Logan, mas enfim, isto já somos nós aqui um pouco a divagar. A ilustração de Matthew Bonhomme mais uma vez é fantástica, e nas cores ele apostou mais em amarelos e vermelhos, uma vez que a história também se desenvolve mais pelo deserto. Neste aspecto, a cor usada é mais próxima dos antigos westerns de Sergio Leone, como por exemplo no filme Aconteceu no Oeste, em que nós notamos que Matthew Bonhomme também teve alguma inspiração para criar esta história. O formato é o franco-belga, algo que Aceita está a respeitar relativamente àquilo que também é editado em França. A única diferença que eu notei nestas duas edições é que, por exemplo, aqui eles têm uma capa sem qualquer tipo de brilho e apostaram num papel mais brilhante por dentro, e aqui fizeram o contrário, ou seja, a capa é que tem o brilhante e por dentro é então um papel mais forte, mas sem qualquer tipo de brilho. Não sei se foi apenas uma questão editorial ou se existe uma outra razão por trás, mas pronto, isso não implica nada na história, obviamente. Isto é apenas um pequeno pormenor que nós reparamos e que achamos interessante partilhar com vocês. Esta foi a nossa análise. Deixem nos comentários a vossa opinião a esta história de Lucky Luke, se gostaram ou não. Não se esqueçam de subscrever o canal e de nos seguir nas nossas redes sociais. Já sabem que o vosso apoio é muito importante. Bons jogos, boas leituras e bons filmes. Até à próxima.